Oi, gente, como que vocês estão? Vocês estão no canal do Dicas e hoje nós falaremos sobre estudos de casos. Isso mesmo. Bom, com certeza você, se é um gestor de ONG, já tem um tempo, está começando, você se reúne periodicamente com o seu time para conversar sobre as demandas e resultados também da organização. Geralmente a gente chama isso de uma reunião de equipe ou reunião de planejamento, reunião estratégica, enfim, seja o nome que você queira dar, mas precisa ter um momento em que você vai se reunir com o seu time para ouvir os resultados, os desafios, os impactos que foram alcançados. E dentro dessas reuniões, uma delas podem ser reuniões de estudos de casos. O que é isso, Suzana? Bom, estudo de caso nada mais é do que você retirar uma área da associação para analisar o que precisa ser melhorado ou o que já houve melhora e impacto para que possa aprender e replicar nas demais áreas da associação. Então, vamos pensar no estudo de caso de um exemplo de uma organização que atua com crianças e adolescentes, que é a minha expertise, eu posso falar desse lugar com mais habilidade. Então, dentro de um estudo de caso, é separada uma família para estudar naquele momento daquela reunião. Bom, e quem vai fazer isso? Bom, geralmente dentro de uma organização que trabalha-se com crianças e com adolescentes, existe uma equipe técnica de referência composta por um assistente social e um psicólogo, né? Necessariamente precisa ter um assistente social e precisa ter também, se possível for, um psicólogo. E aí esses são os profissionais que conhecem as famílias, porque fazem esse acompanhamento por meio das visitas técnicas domiciliares, por meio dos encontros que são realizados na organização. E aí esse olhar do assistente social, juntamente com o psicólogo, né, essa dupla psicossocial, ela é importante porque vai trazer norteamento para o desenvolvimento dos projetos. Não vai resolver todos os problemas, gente. Ninguém consegue resolver tudo. Mas pelo menos nortear e direcionar, isso é possível acontecer, com conhecimento técnico da formação que esses profissionais obtiveram ao longo da sua trajetória e da sua formação acadêmica. Então, pensando no nome de uma família, traz-se esse nome e essa família e analisa-se uma área específica dessa família. Por exemplo, vamos pensar sobre a família X na questão da saúde. E aí, a assistente social, juntamente com a psicóloga, vão trazer informações de como está a saúde dessa família, qual o acesso que essa família tem à rede pública na questão da saúde. Por exemplo, as vacinações estão atualizadas. A gente está vivendo no Brasil um retrocesso onde as doenças que já eram erradicadas estão voltando. E aí a gente precisa falar sobre isso, encaminhar, orientar, incentivar para que as mães façam esse processo de levar a criança à UBS mais próxima para que ela seja vacinada. Então, estudo de caso é isso, você pegar uma área da organização, e no caso aqui a gente pensou em famílias, e a gente vai estudar uma área específica dessa família, porque não tem como abranger tudo. Perdão. E aí, para além da equipe técnica, os educadores que estão diretamente com as crianças precisam comentar, precisam falar, seja educador, seja monitor, enfim. Precisa trazer informações também para que todos cheguem num consenso, do que deve ser feito para que possa haver uma evolução na questão da saúde dessa criança. Então, é acionar a rede, quem vai fazer isso? Assistente social, psicóloga dá o suporte. É dentro da organização, a alimentação da criança precisa ser melhorada, não só dela, mas de todas as crianças. Será que, de repente, uma orientação nutricional para melhorar isso não seria bacana? Pensando na alimentação, pensando na estrutura da família, que tipo de alimentação essa família tem dentro de casa e como consegue ter essa alimentação. Será que tem pessoas que recebem uma renda suficiente para trazer uma alimentação digna ou essa criança está em insegurança alimentar? Tem vários aspectos. Então, o estudo de caso nada mais é do que analisar e tentar depois elaborar etapas dentro de um plano de ação para que essa problemática seja resolvida. Então, não é só reunir naquela semana, naquele mês, e depois esquecer e pensar em outra família. Não é isso. A ideia é estudar um caso até que haja um resultado positivo deste caso. Então, significa que ele tem que ser estudado várias e várias vezes, sempre trazendo crescimento e evolução positiva desse caso. É isso, gente. E aí, algumas organizações
Podem fazer encontros semanais, como é necessário, um caso desses como de saúde. A equipe técnica, por exemplo, pode se reunir semanalmente, pedindo informações dos monitores, dos educadores, das demais equipes, dos cozinheiros, enfim, pensando na saúde, para que possa, no próximo encontro, trazer informações mais solidificadas de outros avanços que foram realizados. Então, é importante o estudo de caso, por quê? Além de trazer um impacto mais efetivo e visível na organização, envolve toda a organização para que ela possa ter uma visão maior do seu trabalho, uma visão bem macro do seu trabalho. E aí, é importante que, para que isso aconteça, todos estejam envolvidos nessa reunião de estudo de caso, todo o time, porque a participação de todos é muito importante, tá bom? Então, se liga na dica aí, se você não faz, comece a fazer, inicia, pede ajuda de um profissional da área, né? Para que a gente possa também ter informações corretas, né? Se é na assistência social, procure assistência. Se na educação, procure um pedagogo. E assim por diante. Se não é no meio ambiente, procure um biólogo e assim vai. Mas é importante estudar e ter um plano de ação, né? Analise, de repente, no primeiro semestre, eu quero analisar as famílias. No segundo semestre, eu quero ver a questão financeira da organização, ou vice-versa. E aí você vai estudando por etapas e aí vão surgindo as demandas que precisam ser realizadas dentro da organização. É isso, gente. Um grande abraço e inicie, então, os estudos de casos dentro da sua organização. Até mais. Tchau, tchau.